Olá, tudo bem? Nessa questão, a gente pode lembrar que no movimento circular, quando ele é plano, ou seja, quando ele acontece assim sem nenhuma inclinação, né, bem retinho, então a gente vai ter a força de atrito atuando como força centrípeta. Por quê? A força centrípeta, ela não é uma força por si própria, ela é uma força resultante, ó, a força centrípeta é uma resultante. Então, todo movimento circular precisa ter uma força atuando como centrípeta, ou seja, essa força sempre vai ter que estar aqui, né, na direção radial, apontando para o centro, sempre aqui para dentro. E como é que a gente sabe que é a força de atrito? Quando o carrinho está andando normal, três forças são possíveis de atuar nele: a normal para cima, o peso para baixo e a força de atrito que atua assim para dentro da circunferência. Quando esse carrinho está andando, né, a velocidade dele é sempre tangente à trajetória. Então aqui fica essa velocidade, aqui fica essa velocidade, aqui fica uma velocidade assim, aqui fica para cá dessa forma, tá? Então, qual é a tendência desse carrinho? Se não existe nenhuma força centrípeta, a tendência dele, né, é se opor a essa trajetória, no caso, né, e vir aqui para fora, seguir um caminho aqui para fora da trajetória. Qual é a função da força de atrito? A função da força de atrito é se opor à tendência de movimento de um corpo. Quando um corpo, né, está nessa trajetória circular, a tendência de movimento dele é sair da trajetória. Então, o que a força de atrito faz? Ela fica assim, apontando para o centro, porque dessa forma ela consegue modificar a direção e sentido da velocidade, mantendo esse carro, né, no caso, no movimento circular. É por isso, por exemplo, que quando a gente faz uma curva, se você for numa velocidade moderada, o carro faz tranquilamente. Se você faz uma velocidade muito alta, aí passa a existir o atrito dinâmico, que é quando os pneus deslizam sobre o chão e dá aquela famosa cantada de pneu, né? Por causa exatamente dessa força de atrito, tá bem? Então, qual é a intenção da força de atrito? O carro vai tender a sair da trajetória e para se opor a essa saída para cá, a força de atrito está para cá. Então, nesse caso, a força de atrito é igual à força centrípeta, né? A força de atrito, no caso, é μ vezes normal. Como está em equilíbrio aqui, normal é igual ao peso. Então, força de atrito é μ vezes peso nesse caso. No caso aí, daí igual com a força centrípeta, né? Força centrípeta é μ vezes o peso. Como ali ele pede, né, que tenha o mesmo raio, a mesma velocidade, seja o mesmo carro, e a força centrípeta é mv² sobre r, então a força centrípeta tem que ter o mesmo valor nessa situação aqui. Aqui a gente já não vai mais ter força de atrito, nem nada do tipo, a gente vai ter apenas a normal, que vai estar atuando sempre perpendicular à superfície, então ela vai estar aqui fazendo 90 graus, e a força peso. A normal ela pode ser decomposta em NY e NX. E daí a força centrípeta ela vai estar sempre aqui, ó, apontando para o centro da trajetória. Qual é o centro da trajetória? Se o carro vai sempre ficar nessa altura, então ele vai vir para cá. E o centro dele vai estar mais ou menos nessa altura. Se a gente olha de cima, né? Ele vai fazer uma circunferência assim. E o centro dele vai estar mais ou menos aqui. Logo, a força centrípeta tem que estar atuando para cá. Não é aqui, por exemplo, ó. Não é nesse ponto. Porque daí, nesse ponto, aí você teria que estar fazendo a curva aqui. A gente tem que olhar para onde a curva está sendo feita. Imaginar aqui no plano 3D. E entender que o centro vai estar aqui. Quando a gente olha só essa curva que ele vai fazer. Então, a força centrípeta tem que estar para cá, ou seja, a força resultante tem que estar para cá. Eu posso, para isso, fazer a decomposição da normal, né? Aqui no vertical vai ficar igual ao peso, porque não vai ter nenhuma força resultante aqui. E daí a gente tem que o NX vai ser igual à força centrípeta. Sempre que você tem, né, esse plano inclinado com o carro se movendo, que não seja um movimento assim, mas seja um movimento de círculo, eu sempre aconselho você a decompor a força normal.
também. Então, aqui, ó, a força normal, eu tenho o NY e o NX. Aí, aqui tem uma questãozinha de matemática, né, que é uma transversal com duas paralelas. Esse ângulo é igual a esse ângulo aqui. Aí, como a normal forma 90, aqui é 90 graus menos alfa. Aí, como aqui forma 90, aqui é alfa para completar os 90 graus, né? Então, o ângulo entre N e NY é alfa. Daí tem o NX. Se a gente coloca esse NX um pouquinho para cima e faz a soma vetorial, fica NX, NY e N, o ângulo alfa aqui. Seno de alfa é cateto oposto sobre hipotenusa, NX sobre N. Então, NX é igual a N vezes seno de alfa. E cosseno de alfa é cateto adjacente sobre hipotenusa, NY sobre N. NY, no caso, é N vezes cosseno de alfa. Tá aqui. N vezes cosseno de alfa. Sabendo disso tudo, a gente pode algebrar. Lembra que eu falei para você aqui, como não tem nenhuma força nessa direção, NY é igual ao peso. NY a gente viu que é N vezes cosseno, então N vezes cosseno é igual ao peso. E aqui, como é a resultante, o NX vai ser igual à força centrípeta, vai ser a força resultante desse movimento apontando para o centro, que ele descreve nessa trajetória. Então, NX é igual à força centrípeta, o N vezes seno de alfa é igual à força centrípeta. Lembra que aqui a gente achou que a força centrípeta é μ vezes o peso? E que como vai continuar tudo igual, então a força centrípeta precisa continuar igual? Então eu posso substituir N vezes seno de alfa é igual a μ vezes o peso. O peso a gente viu aqui que é N vezes cosseno de alfa. Então agora algebrando, né? N vezes seno de alfa é igual a μ vezes N vezes cosseno de alfa. μ é igual a N... μ é igual a N vezes seno de alfa, dividido para N vezes cosseno de alfa. O N corta com N, fica seno sobre cosseno, que é igual ao tangente. Isso aqui é uma propriedade trigonométrica, né? Seno sobre cosseno é igual a tangente. Então, assim, a gente vê que o μ é igual a tangente de alfa, que é o gabarito A.